Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou o Aros, sou sacerdote do Semente Ancestral e estou aqui para gravar mais um vídeo para o evento deste ano, né, do PPT, Pagãos pela Terra, que vai acontecer no dia 5 de dezembro, ok? Um dia inteiro de lives maravilhosas. O tema deste ano vai ser treinamento mágico, diálogos de pluralidade e, assim, vai ser bem divertido. Espero que vocês possam se programar e assistir às lives. Vai ser bem enriquecedor mesmo para todo mundo. E vamos lá, né? O tema que eu queria trazer hoje para vocês, para a gente conversar um pouquinho, é sobre iniciação, né? O porquê se iniciar. Aí vem a pergunta: o que é uma iniciação? De uma forma bem básica, iniciação, ela é uma introdução realmente a alguns mistérios, né? Seja lá do que for. Quando você vai fazer um curso, por exemplo, um curso de teatro, de psicologia, de medicina ou direito, qualquer coisa, você está sendo iniciado dentro daqueles mistérios. Você está sendo iniciado dentro de um certo tipo de linguagem. Então, uma iniciação basicamente é isso, né? Aí quando a gente traz para o quesito religioso, quando a gente traz para onde nós estamos agora, né? Falando de treinamento mágico, o que é uma iniciação na magia? É quando você vai aprender a linguagem de determinado grupo, né? De algum coven, ou então de determinada tradição, ou a sua própria linguagem diretamente com os deuses, né? Então, a iniciação seria isso, quando você aprende a ver com outros olhos e aprende a falar com outras palavras também, alguma coisa, né? Dentro da magia, esse aprendizado ele está muito envolvido com os mistérios dos deuses, com a linguagem dos deuses, com os fluxos de energias que existem no universo e com a forma que aquele coven em particular acessou esses mistérios. E na iniciação, basicamente, então, é isso. É quando você acaba se conhecendo, então, a linguagem de um povo. E utilizando dela também dentro da sua própria vida, né? Dentro do seu próprio ser. E isso acaba te transformando e a gente espera, né? Que isso acabe te transformando e te fazendo uma pessoa cada vez melhor, ok? Então, vem, né? O porquê se iniciar, então? Acontece que qualquer livro que a gente lê, na verdade, dentro da magia, algum livro de magia, para falar a verdade, quando a gente coloca em prática, isso acaba sendo um tipo de iniciação. Não é uma iniciação 100% formal, uma vez que não está tendo um acompanhamento com alguém, né? A não ser que você esteja tendo um acompanhamento de você com os deuses, que aí a gente fala de auto-iniciação, mas é outro assunto. Contudo, se não há um treinamento, né, não há uma iniciação, nem de você com você, nem de você com os deuses, nem de você com um coven. Então, para que eu vou me iniciar? Eu vou me iniciar se eu quiser entender alguma coisa além daquilo que está escrito, entende? Eu vou buscar me iniciar se eu quiser me aprofundar nos mistérios dos deuses, nos mistérios da vida, nos mistérios do sabás, nos mistérios da natureza. Então, é para isso que eu vou me iniciar. Se eu sentir dentro da minha alma que eu tenho que me aprofundar naquilo. Mas, assim, se iniciar só por se iniciar somente por ego, isso não resolve, isso não ajuda, isso na verdade não vai te fazer ser um real iniciado. É muito comum a gente ver por aí grandes sacerdotes, né, pessoas que têm todas as respostas para tudo, com relação à magia, com relação à religião, à liturgia e tudo mais, mas não tem respostas para a própria vida, né? E eis a grande iniciação. A verdadeira iniciação é aquela que vai te mudar internamente, é aquela que vai mudar o seu ser, não é aquela que vai te trazer só conhecimento, porque conhecimento por conhecimento, a gente pode ler qualquer livro por aí, né? Mas a iniciação em si, ela vai mudar quem você é. E se não mudar quem você é, cara, você abre para a iniciação, porque é somente assim que você vai entender realmente o que quer dizer, né? Tanto que somente iniciados entendiam, por exemplo, nos mistérios de Eleusis, é dito que no final de todo o rito, né, de toda a passagem dos mistérios de Eleusis, era anunciado uma espiga de milho, ou de trigo, agora eu não lembro. Mas, enfim, e quem era verdadeiramente iniciado entendia o que aquele trigo ou aquela espiga de milho queria dizer. Agora, para os olhos dos outros, era só uma espiga de milho, entende? Então, assim como o nascer do sol também, né? Para muitas pessoas, o nascer do sol é um nascer do sol simples.
Mas para quem é iniciado, aí dentro de cada coven, né, o nascer do sol ele pode ser uma coisa diferente. Ele pode ser uma chavinha diferente, não somente o nascer do sol. Então, quando você consegue perceber isso internamente dentro de você, a gente percebe que você está se iniciando, né? Você percebe-se também iniciado dentro de algum mistério. Então, por isso que eu falo que a parte prática não, perdão, a parte racional, né, a parte de estudo, a parte formal, você pode conseguir, na verdade, em qualquer lugar, né? É só você saber ler e começar a ler e pesquisar, e é isso aí. Mas entender aquilo no seu visceral, nas suas almas, é isso que vai te tornar um real iniciado, entende? Mas aqui, né? Então, qual que é a diferença de um iniciado para um não iniciado? E aqui estou trazendo não somente a minha opinião, ok? Como também somente a minha opinião dentro do que eu ligo de bruxaria, ok? Então, logo, minha opinião não vale para todo mundo. É o que faz sentido para mim, para alguns podem fazer sentido, para outros não. Aí vocês venham e a gente consegue conversar um pouquinho. Mas assim, qual que é a diferença de um iniciado para um não iniciado? Acredito bastante que um iniciado para um não iniciado, na verdade, os dois podem fazer tudo, né? Tudo, basicamente tudo, na verdade, não tudo, mas basicamente tudo que um iniciado faz, um não iniciado pode fazer também. Um não iniciado pode celebrar sabbats, pode celebrar esbás, pode ter um culto pessoal com os deuses. A diferença, acredito que seja o compromisso. Por quê? Porque ser iniciado e você despertar para algumas coisas, isso vai te trazer alguns compromissos que muitas vezes a gente não quer, muitas vezes não estamos preparados para eles, né? E que tipo de compromisso que é? Aí é o compromisso seu com aquele coven ou seu diretamente com os deuses, né? Como eu falei, para ser iniciado e manter também, né, o status iniciado, porque iniciado não é uma chavinha que você vira e fala, agora sou iniciado. Não, é um estado que você tem que buscar constantemente estar desperto, né, estar iniciado. Mas a diferença aqui, de novo, além da linguagem, né, que você acaba não conhecendo uma linguagem específica de algum coven, você acaba desenvolvendo a sua própria linguagem, mas talvez você não consiga entender em profundidade algumas coisas. E tudo bem também, porque talvez esse não seja o seu caminho, né, ser iniciado. Você pode ser bruxo ainda, você pode celebrar essa base, mas talvez a sua vida ainda ela não comporte um treinamento iniciático, né? Talvez a sua vida não seja também para uma iniciação onde você tenha que ter um compromisso direto com os deuses. E isso, eu não estou falando que você necessariamente precisa também de um sacerdote, né? Como eu falei, você, como qualquer outra pessoa, você pode celebrar sabbats, das rituais devocionais e tudo mais. A diferença talvez seja questão de consciência mesmo, né? Porque a consciência de um desperto e de um não desperto é diferente. Aquilo que eu falei. Para um iniciado, uma espiga de milho ela vai ser muito mais do que uma espiga de milho. Mas para um não iniciado também, pode ser tão sagrado quanto, mesmo que não entenda, entende? Então, para um não iniciado, por exemplo, ele vai celebrar Deméter. Ele vai colocar uma espiga de milho ali e também alguns grãos de trigo no altar para representar Deméter, mas porque ele sabe que é sagrado para ela, então ele entende que aquilo é sagrado. E talvez o porquê que aquilo é sagrado e o que aquela sacralidade em si representa, talvez não seja, não que não seja importante, mas não seja o foco da pessoa, né? E tudo bem, cada um tem um foco, desde que sempre tenha aquele respeito e aquele amor também para com a divindade, né? Entender que se aquilo é sagrado, deve ser reverenciado. Então, a diferença é essa, a diferença é que não tem diferença, é só uma questão de percepção ou compreensão mesmo sobre determinada coisa, assim como o pôr do sol. O não iniciado ele tem a capacidade e também a percepção de sentir que um pôr do sol jamais vai ser um simples pôr do sol, que um pôr do sol é muito mais do que um pôr do sol, mas talvez ele não precise saber do porquê, né, o que realmente significa aquele pôr do sol. Talvez não bata a curiosidade nele, e se não bata, não é que tem algo errado com ele. O fato dele saber que o pôr do sol é sagrado e que é uma bênção, uma dádiva dos deuses, é o suficiente, entende? E para algumas pessoas, aquelas que são mais curiosas, mas acredito que essa curiosidade ela vem da vontade da alma de ser iniciada naqueles mistérios. Então, para poder compreender de alguma forma mais profunda esses mistérios, é que vem
o chamado, né, para as pessoas serem iniciadas e saber, tá, como que funciona isso daí? Porque tem pessoas que, por exemplo, medicina, né? Eu não sou iniciado em medicina, conheço pessoas que são. Mas, assim, para mim não importa saber como que o dipirona ou como que sei lá, um Dorflex age no meu organismo. Se um iniciado em medicina, ou seja, um médico vier para mim e falar, olha, você tem que tomar esse remédio para você ficar bem, para mim vai ser o suficiente, porque eu vou acreditar que é isso mesmo. Afinal, ele estudou para isso, ele vive disso. E, mas como que é criado esse remédio? Como que ele vai agir no meu corpo? Isso realmente, assim, não me interessa, né? Não é algo que eu preciso saber. É algo que quem precisa saber é quem é iniciado nessas artes que vai ajudar outras pessoas. E aqui também, né, a mesma coisa então para vocês. Para quem é iniciado e para quem não é iniciado. Quem não é iniciado pode entender que a lua é um elemento muito sagrado dentro da religião e que a gente sempre a reverencia. E para algumas pessoas, esse conhecimento está tranquilo, esse conhecimento está ok, perfeito. Não tenho por que saber a forma exata que a lua age em nossos corpos e em nossas vidas e em outros planos e quais influências energéticas que a lua vai ter sobre as plantas. Isso talvez não seja importante ou interessante para as pessoas. E, de novo, tudo bem, entende? Então, essa é a diferença de um iniciado para um não iniciado. E isso jamais, né, para aqueles que são iniciados, deve ser motivo de arrogância, né, para falar, eu sei como isso funciona, e você não sabe. Até mesmo porque quem sabe, né, não precisa ficar falando, porque a pessoa só sabe, entende? Uh, e, assim, dentro do nosso Coven, né, do Semente Ancestral, a gente acredita que nem todo mundo realmente tem a vocação para ser um iniciado, né, para ser um sacerdote dentro da arte. E por isso que a gente acredita, então, em quê? Em praticantes. O que são praticantes? São pessoas que querem viver a bruxaria, que querem celebrar com pessoas, que querem ter seus estudos, mas assim, sem exigência, sem cobrança e não necessariamente ter um treinamento sacerdotal, entende? E ainda assim são bruxas, ainda assim celebram, né, rituais, fazem feitiços como qualquer outra pessoa iniciada ou não, e ainda assim vivem a bruxaria, né? A bruxaria ela não é só para iniciados. A bruxaria ela é para todo mundo, né? É uma frase que a Lua me fala desde que eu entrei no Semente. A arte está para todos, mas nem todos estão para a arte. Então, os praticantes, né, que a gente chama dentro do Semente, são pessoas que, eu gosto de ser bruxa. A bruxaria realmente me toca o coração. Mas eu não sinto de ser sacerdotisa, não sinto de ser um sacerdote. Mas eu quero continuar praticando com as pessoas, quero continuar celebrando, quero ter um grupo. E essas pessoas são as praticantes, entende? E elas são iniciadas. Em algum nível, acredito que acabem se iniciando sim, né? Mas não tem aquele treinamento sacerdotal, treinamento formal, ritos de passagem, de iniciação formal dentro de um coven que a tornará uma sacerdotisa ou um sacerdote, entende? Então, é isso. Fica aqui algumas reflexões pra gente. Comentem aí depois qualquer coisa. As visões de vocês também sobre iniciados e nem iniciados, que eu vou querer saber de tudo pra gente poder conversar um pouquinho. E beijo, beijo. E não se esqueçam, dia 5 de dezembro vai ter o PPT este ano. Vai ser maravilhoso, ok? Conto com vocês. Tchau.